Nós vamos continuar nossa aula de hoje e nós vamos encerrar o capítulo 10 da Primeira Guerra Mundial. Na aula de hoje, nós vamos encerrar então falando do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo celebrado pelos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, visando colocar fim ao conflito. Então, em Paris, na França, eles firmaram o acordo e ele entrou em vigor, então, em janeiro de 1920. O tratado ele pôs fim às hostilidades que começaram em 1914, dando então início à guerra entre as potências europeias, entre as colônias também desses países e os aliados ao redor do mundo. Nós vamos ver que ele foi caracterizado pelo armistício, que foi em 1918, que pôs fim às hostilidades militares entre as potências envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado também foi definido a instituição da Liga das Nações, que é um órgão internacional que ia atuar como um regulador da situação política do mundo. Ele buscava resolver os atritos, as disputas de forma mais efetiva, ia zelar pela paz mundial e pela prevenção ao uso da força. Era um órgão idealizado pelo então presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Wilson, que foi essencial para a manutenção da paz por cerca de 20 anos na Europa, ao mesmo tempo que foi responsabilizado por diversos conflitos e disputas surgidos nos anos seguintes e pela omissão diante da posterior escalada dos nazistas ao poder na Alemanha na década de 1930. Encerrando então o capítulo com os novos países e a origem da questão da Palestina. Aqui nós vamos ver que foram estabelecidas novas fronteiras na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que houve, então, entre 1919 e 1920, foram assinados também tratados complementares que novamente respeitavam apenas os interesses geopolíticos dos países vencedores. A situação da Palestina no Oriente Médio ilustra isso. Ela se localiza em um território ocupado pelo povo árabe, adepto da religião muçulmana desde o ano de 637. Inicialmente, o governo inglês havia firmado acordo com a Palestina, na qual ele apoiaria a formação de um grande Estado árabe na região em troca de ajuda militar contra o exército otomano. No entanto, em dezembro de 1917, ele declarou apoio às pretensões do movimento sionista de fundar naquele território um país para a comunidade judaica. O interesse sionista na região era justificado pela ligação histórica e cultural dos judeus com ela, pois ali se deu a formação do povo e da religião judaica, já que seus antepassados nela viveram até o ano 70, quando fugiram do domínio do Império Romano. A aliança inglesa com os sionistas e o fato de os diplomatas ingleses desconsiderarem os interesses árabes na região repercutem até hoje. No encerramento, então, desse capítulo 10, que é a Primeira Guerra Mundial, nós vamos terminar esse capítulo fazendo um trabalho de pesquisa mais a fundo sobre a questão da Palestina. Então, o primeiro ponto que deve ser pesquisado são as disputas pela Palestina na Antiguidade, quer dizer, como isso funcionava no período da Antiguidade. O segundo ponto é o domínio muçulmano e a Palestina. Como foi, então, o domínio muçulmano, né, e como fica a questão da Palestina com o domínio muçulmano.
O terceiro ponto é o surgimento do movimento sionista, quer dizer, como foi o surgimento desse movimento. O quarto ponto, as disputas pela Palestina durante a ocupação britânica. E um quinto ponto, que seria a criação do Estado de Israel e o início dos conflitos atuais. Como que se encontra, então, o Estado de Israel, os conflitos que existem na região atualmente e como que é a situação da Palestina atualmente.